desejo de vingança de uma mulher é o ponto de partida para uma trama de denúncia social. Essa é a proposta desenvolvida por Chico Buarque e Paulo Pontes em Gota d'Água, uma tragédia brasileira, leitura adotada para o segundo exame de qualificação do vestibular 2020 da UERJ, sobre o qual conversaremos logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Remexa tudo por dentro, passe tudo no moinho, moa a carne, sangre, o coentro, chore, envenene a gordura. Você terá um unguento, uma baba grossa e escura, a essência do meu tormento e molho de uma fritura de paladar violento que, engolindo, a criatura repara no meu sofrimento, com a morte lenta e segura. Pode ser a gota d'água! Gota d'Água é uma peça teatral que foi o resultado de uma parceria entre o cantor e compositor Chico Buarque e o dramaturgo Paulo Pontes, escrita e publicada em 1975. O texto teve como base o caso especial Medéia, escrito por Eduvaldo Viana Filho, estrelado por Fernanda Montenegro e exibido pela Rede Globo em 1972. Tanto a peça quanto o programa de TV são uma releitura intertextual, uma paráfrase da tragédia grega Medéia, de Eurípides, adaptada ao contexto social e cultural urbano brasileiro. Para quem não conhece o texto de origem, a tragédia Medéia é ambientada em Corinto, tempos após a expedição dos argonautas, liderados por Jasão, ter conseguido recuperar o Velocino de Ouro, ocasião em que ele conheceu a princesa bárbara Medéia. A trama é focada no desejo de vingança de Medéia contra Jasão, por este tê-la abandonado para se casar com Glauce, ou Creusa, dependendo da tradução, filha de Creonte, o rei de Corinto. Por se tratar de uma tragédia, já podemos pressupor que essa história não possui um final feliz. Medéia mata Creonte, Glauce e os dois filhos para punir Jasão, e depois foge triunfante para o Olimpo. Em Gota d'Água, a tragédia grega é transportada para o conjunto habitacional Vila do Meio-Dia, localizado no subúrbio do Rio de Janeiro dos anos 70. Medéia agora é Joana, uma dona de casa que se vê abandonada pelo companheiro, o sambista Jasão, que após ganhar fama com o sucesso de sua canção Gota d'Água, decide se casar com uma mulher mais jovem, Alma, filha de Creonte, o rico manda-chuva da região, que enxerga em Jasão o sucessor perfeito para o comando de seus negócios escusos. Sem conseguir suportar o abandono, ela prepara um maquiavélico plano para se vingar de todos eles. A peça é dividida em dois atos. O primeiro é focado na repercussão e consequências do abandono de Joana por Jasão, ao mesmo tempo em que apresenta um panorama das dificuldades financeiras enfrentadas pelos moradores do conjunto habitacional. Já o segundo ato gira no entorno do casamento de Jasão e Alma e na execução do plano de vingança de Joana. O texto foi todo desenvolvido em versos, com o objetivo de intensificar os sentimentos dos personagens e salientar o potencial da narrativa no teatro. Mas, antes de prosseguir, é importante compreender o contexto histórico e as motivações de seus autores. A esclarecedora leitura da apresentação desse livro, assinada por Chico Buarque e Paulo Pontes, nos revelam as três preocupações fundamentais que eles tiveram ao redigir o texto dessa peça. A primeira foi a política, debatendo como o autoritarismo encurrala social e economicamente as classes subalternas, um reflexo da realidade vivida pela sociedade brasileira dos anos 70, regida pela ditadura militar. A segunda foi a cultural, buscando uma identidade do texto com o povo brasileiro e sua realidade socioeconômica, reabrindo assim o diálogo com a classe intelectual rompido pelas políticas repressoras daquele período. E, por fim, a forma da peça, justificando o texto em versos como uma forma de resgate do protagonismo da palavra na produção teatral, há muito deixado de lado em decorrência da censura, que ocasionou uma crise expressiva
na arte brasileira. Norteados por essas ponderações, os autores desenvolveram um enredo com temas atemporais e universais, como justiça e traição, que, a partir da trajetória trágica de Joana, revela as angústias e os problemas coletivos enfrentados pelos moradores da Vila do Meio-Dia. Dessa forma, a peça apresenta duas histórias paralelas, uma passional e outra social, que ao final convergem em uma única reflexão. Na história principal, de caráter passional, temos Joana, a mulher traída, humilhada e ameaçada de ser expulsa do conjunto habitacional por ter ousado manifestar sua dor e sua indignação através de gritos de ódio e vingança contra aquele que se vendeu, Jazão, e aqueles que a roubaram, Alma e Creonte. Seu plano de matar a noiva na festa de casamento acaba fracassando e, ao ver os filhos de volta com os bolinhos envenenados que ela havia preparado, decide utilizá-los para matar as duas crianças e a si mesma, rompendo assim o paradigma com o texto original. Quando seus corpos são levados até a festa por Egeu e Corina, a desejada vingança de Joana se concretiza, condenando Jazão, Alma e Creonte a viverem, cientes de que a felicidade burguesa somente é alcançada mediante o sofrimento do povo subjugado e da morte daqueles que escolheram não se calar, fazendo de Joana a síntese do povo brasileiro oprimido, em uma clara crítica à burguesia e à repressão violenta promovida pela ditadura militar. Paralelamente a isso, temos o debate social do enredo, através dos moradores da Vila do Meio-Dia, que enfrentam grandes dificuldades para conseguir quitar a dívida da compra da casa própria junto a Creonte, credor e figura autoritária que explora aquela comunidade, além de também reivindicarem melhorias para a precária infraestrutura do local. Uma alegoria para tecer uma severa crítica à política pública de habitação para as classes de baixa renda, desempenhada pelo governo militar com o fracassado sistema financeiro de habitação. Por extensão, podemos compreender Creonte como uma síntese do autoritarismo, ganância e manipulação do governo brasileiro daquele período. Ele é o típico capitalista que só enxerga o povo como força de trabalho a ser explorada para a produção de riquezas, sem qualquer outra serventia, e nutre por eles apenas desprezo e total descaso, o que fica claro em diálogos como esse que eu vou ler para vocês do segundo ato. Vou lhe dizer o que é o brasileiro. Alma de marginal, fora da lei, à beira-mar deitado, biscateiro, malandro incurável, folgado paca. Vê uma placa assim, não cuspa no chão. Brasileiro pega e cospe na placa. Isso é que é brasileiro, seu Jazão. O vestibulando, durante essa leitura, deve ter em mente que está diante de um texto alegórico, de cunho político-social, onde, através da figura dos moradores da Vila do Meio-Dia, realiza uma crítica à má distribuição de renda, denunciando a miséria em que vivia uma parte do povo brasileiro, regido então por um Estado ditatorial, omisso e autoritário, que marginalizava as camadas mais pobres da nossa sociedade, enquanto vendia o ufanista pensamento do milagre econômico brasileiro, que efetivamente só beneficiou as classes mais privilegiadas do nosso país. Por fim, é interessante observar também a multiplicidade de significados que carrega o título da peça, Gota d'Água, uma tragédia brasileira. Ela dá nome ao samba de Jazão, que por analogia representa aqui o velocino de ouro conquistado pelo seu equivalente na tragédia Medéia. No entanto, Gota d'Água também é uma metáfora para a situação limite enfrentada por Joana e a população da Vila do Meio-Dia, ela cegada pelo desejo de vingança e eles cansados de serem explorados. Como o conjunto habitacional é claramente um microcosmo alegórico da parcela pobre da sociedade brasileira, podemos entender também que o título representa, igualmente, a situação limite em que se encontrava o povo diante do autoritarismo e do descaso social do regime militar. Mas se a gente parar para pensar e comparar, vamos chegar à assustadora conclusão de que, mesmo depois da redemocratização, a parcela mais pobre da população brasileira ainda enfrenta os mesmos problemas, muitos inclusive sobrevivendo em condições miseráveis e em habitações sem infraestrutura digna, filhos do desequilíbrio social e econômico acelerado nos anos de chumbo e que segue até hoje sem uma solução definitiva.
Gota d'Água, uma tragédia brasileira, é publicado pela editora Civilização Brasileira. Aqui na descrição do vídeo você encontra um link para adquirir este livro através do site da Amazon. Lembrando que ao comprar livros através dos links postados nos meus vídeos, o canal recebe uma pequena comissão sem que você pague nada mais por isso, e desde já eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal caso ainda não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.